Vamos imaginar 2 profissionais, tá? Eles têm a mesma formação, eles trabalham com as mesmas atividades, têm o mesmo tempo de empresa, então são 2 funcionários que estão relativamente co conduzindo as suas carreiras de uma maneira muito parecida, inclusive com a mesma qualidade de entrega, então são bons profissionais do ponto de vista de performance também. Um desses profissionais avança na sua carreira, o outro ainda está um pouco mais estagnado. Qual será que é a diferença entre eles? Bom, obviamente, se você for, um profissional, independente da posição de carreira que você está, você vai usar umas palavras mais comuns para esse momento, né. Depende, obviamente que depende. Mas tem um relatório que me chamou muita atenção e eu quero compartilhar com vocês da, IP Business Academy. Como sempre, você pode encontrar essas referências aqui na descrição, que é sobre a observação do talento, ou a observação das entregas, ou melhor ainda, a visibilidade do que você faz. Se tudo que você faz necessita de algum tipo de explicação, de algum tipo de demonstração, é muito possível que você precise desenvolver a habilidade de demonstrar o seu trabalho de uma boa forma. Por quê? No ambiente onde as pessoas não conseguem avaliar as suas habilidades, as suas competências técnicas com antecedência, as pessoas, as lideranças, aqueles que podem influenciar a sua carreira, elas vão acabar por consequência, e isso é humano, tá? É assim que o cérebro humano funciona. Elas vão avaliar sua competência por tudo aquilo que é observável, ou seja, tudo aquilo que é visível do que você faz. Então talvez você faça muitas coisas, resolva muitos problemas, seja o cara que todo mundo procura na hora que tá pegando fogo na sua empresa, né. Mas será que isso é visível da maneira certa para a liderança? E aqui fique à vontade para criticar a reflexão, dizendo que o trabalho não se trata de visibilidade, se trata de resolver as coisas, se trata de resolver os problemas. Essas pessoas que se preocupam com a visibilidade estão sendo egoístas. É uma crítica que eu aceito porque eu mesmo a faço em muitos momentos. O problema é não saber separar as coisas, tá bem? Não saber separar visibilidade sobre o que você faz, o que você é bom, né, todo o personal branding, palavra que talvez você nem goste, mas tudo aquilo que faz o trabalho que você entrega, de alguma forma, ser melhor demonstrado para as lideranças. Porque se você não faz nada disso, talvez você espera, né, uma das coisas que a gente mais ouve, né, a gente espera que o bom trabalho vai falar por si mesmo. Só que os dados, e a gente não pode brigar com os dados, eles contradizem isso. Os líderes, os gestores e os seus colegas também, aposto que você tá todo mundo muito ocupado, tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa mudando o tempo todo, tem muito projeto para trabalhar, estão muito com muita coisa para fazer, de novo, inclusive você, para ficar se preocupando o que que aquele funcionário específico finalizou, que relevância que ele teve para aquele projeto, que relevância ele teve para a solução daquele problema. É por isso que ok, o bom trabalho fala por si, mas de uma maneira geral. O específico você precisa demonstrar. Eu falei sobre isso num vídeo recentemente, né, sobre como você se prepara para um one on one, como você se prepara para uma conversa de carreira, tomando notas sobre as contribuições que você teve em um projeto, sobre aquilo que você fez de tão relevante que ajudou a empresa a entregar um resultado. Porque se você não consegue ter esse foco de demonstração, de construir visibilidade do seu trabalho, as coisas vão entrando no mesmo grupo, né? O projeto que foi entregue, o resultado que foi atingido, e esse bom trabalho que fala por si, ele entra num pacote geral. O que tá, de novo, tá tudo certo você entender que esse é um trabalho do time, esse é um trabalho da empresa, mas no final das contas, aquelas pessoas que estão sendo promovidas, elas estão unindo todo esse trabalho do time, todo esse trabalho bom que fala por si mesmo, mas demonstrando as suas capacidades de resolver coisas que somente elas têm. Ou seja, a visibilidade daquilo que elas fizeram, daquilo que elas entregaram para as lideranças. O relatório que a IP Business Academy faz, ela faz uma distinção que é muito interessante guardar. Visibilidade não é sobre um volume de publicações que você faz, não é sobre o quanto você aparece em momentos, né, relevantes, ou o quanto você posta no LinkedIn, ou quanto você aparece nas redes sociais, ou quanto você puxa assunto com o chefe na máquina de café, quanto você
né, conversa sobre assuntos diversos com as pessoas ao seu redor. Não é esse tipo de visibilidade, é a visibilidade do que você faz e o que você faz que dá resultado para a empresa, né. Essa perspectiva, ela fala muito com autenticidade também, porque normalmente as pessoas que não gostam, né, da expressão personal branding, que não gostam de conversar sobre esse ponto de visibilidade do trabalho, também são pessoas que acabam por muitas vezes, se preocupar com a autenticidade, né, a autenticidade do que elas fazem, porque elas acham que construir tudo isso, essa ideia de personal branding, de se demonstrar o seu trabalho dentro da empresa ou para o mundo, dependendo da sua perspectiva, é algo que vai fugir de ser autêntico. E esse é um grande engano. No momento onde a gente tem inteligência artificial automatizando tanta coisa assim, quando se trata de criação de conteúdo, obviamente quem se destaca mais é quem é autêntico, quem é, parece bizarro falar assim, né, mas quem é humano na forma com que constrói a sua visibilidade. E você pode unir todas essas coisas. Eu venho numa newsletter que eu escrevo em inglês nela, chamada You Visible. Eu venho construindo muito essa perspectiva com as pessoas que assinam a newsletter, tentando ajudar elas a entenderem que um bom profissional, ele vai continuar sendo excelente no que ele faz, mas se ele focar em alguns pequenos ajustes na forma como ele demonstra esse trabalho, na forma como ele cria um highlight, né, uma demonstração visível do seu impacto, da sua influência na resolução de um problema, ele pode ir ainda mais longe, sem deixar de ser esse profissional autêntico. Pode continuar até detestando essas expressões, personal branding, visibilidade online, visibilidade profissional, podem até continuar tímido, se esse for o caso. Isso não se trata de timidez ou de exposição, ou melhor, trata-se da boa exposição, a exposição que faz o seu trabalho ser visto, principalmente se você é um bom profissional que está resolvendo tantos problemas, entregando tantos projetos, né, matando tantos leões por dia. Esse trabalho merece ser visto. E essa visibilidade você pode construir com pequenos ajustes que vão ajudar que a sua visibilidade apareça da maneira certa. Sem exibicionismo, sem falsa, demonstração de algo que você não acredita ser o certo, apenas trabalhando bem e construindo esse trabalho de uma forma que vai chegar às pessoas certas da maneira certa.